Deus abençoe a sua vida, essa família Koinonia maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria, de expectativa. Sempre quando eu olho para vocês, vocês me encorajam ainda mais, vocês me fazem sonhar muito mais, porque eu tenho certeza que vocês fazem parte do projeto, do sonho de Deus para esta igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Amém, querido? Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Este mês nós estamos falando sobre identidade. Todos nós temos uma identidade. Identidade essa que foi, além da nossa identidade civil, nós temos uma outra identidade, a identidade que foi resgatada por Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas o pecado o afastou o homem de Deus, e o homem então ele perde essa imagem, o homem então perde essa semelhança, mas através de Cristo Jesus, que já foi a nossa segunda mensagem, a primeira nós pregamos sobre o velho homem, o novo homem, mas através de Jesus, que foi a segunda mensagem, nós fomos resgatados, e além de sermos resgatados por Cristo, Deus ele nos deu o seu Espírito Santo, que hoje habita em nós, que esse selo que nos identifica como filho de Deus, e esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz produzir o seu fruto, amém? Domingo passado nós falamos sobre a nossa identidade, como manter a nossa identidade. Falamos um pouquinho daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós falamos, da questão do nosso coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o mundo e a sua identidade. O mundo, ela tem a sua identidade. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre esta identidade que o mundo possui. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu quero também mandar assim, o meu abraço, o meu carinho, olha eu, hein? Aos nossos irmãos que não estão aqui, mas que estão assistindo pela internet. Pastora Albertina, ela teve que fazer uma cirurgia, está em casa. Eu creio que ela está nos ouvindo, Deus te abençoe. Pastora Albertina, você é bênção para nós e todos quantos estão nos ouvindo também, assistindo. Romanos capítulo 12, versículo 1, eu vou ler em três versões. Eu vou ler no Novo Testamento, na linguagem de hoje, eu vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional, e depois também vou ler na nossa revista atualizada, que é a mais tradicional, que nós, talvez a minha geração, mais usa. Essa questão de geração, enfim, vamos lá. Na linguagem de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A Nova Versão Internacional diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na revista atualizada, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu és um Deus presente, Deus. Tu és um Deus presente. Eu sei que o Senhor, Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar a Tua igreja, ao Teu povo, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer fazer, já tem feito e quer fazer algo maior através das nossas vidas, Senhor, e tudo que nós fizermos seja para louvor e para a glória do Teu nome. Edifica, Senhor, fortaleça cada coração, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais convictos, Pai, do nosso
da nossa tarefa, do propósito que o Senhor tem para conosco e para a sua igreja aqui na terra. Quantos podem dizer amém? Queridos, a palavra que nós lemos é um dos trechos que eu acredito ser um dos trechos mais práticos e objetivos do Novo Testamento. Porque esse texto, ele fala de como que nós devemos viver aqui no mundo, e de certa forma, viver de uma forma diferente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é um texto muito prático, é um texto que tem um objetivo muito forte. E essa expressão, não vivam como vivem as pessoas do mundo, ou conforme o mundo, significa que nós não devemos nos conformar ao padrão estabelecido por outro. É isso que o texto está dizendo. Não se conforme, ou não se amolde a um padrão que está sendo estabelecido, que está sendo pregado, que está sendo formado, que está sendo falado, que está sendo divulgado por outro. Entendem o que eu estou falando? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não se amolde, não entre em uma forma, não entre dentro de um modelo que você sabe que isso você vai ajustar ao modelo de uma outra pessoa e não dos propósitos de Deus. Porque Deus, ele tem um propósito para com as nossas vidas. E esse mundo que Paulo está falando, não se conforme com este mundo. Eu preciso dar para você essa definição de mundo, para que você possa entender aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero ministrar nesta noite. A Bíblia fala de três mundos específicos. O primeiro mundo que eu quero falar para você é o mundo universo. Pode colocar na tela o mundo universo. Esse mundo foi criado por Deus, né? E a Bíblia fala em Atos, no capítulo 17, versículo 24, ou pode passar por gentileza, tem alguém aí? Obrigado. Em Atos capítulo 17, versículo 24, o texto diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ou seja, Deus, ele fez o universo, e ele fez tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Deus, ele fez o universo, e nesse universo existe a terra, essa terra linda, essa terra abençoada, né? Coisa maravilhosa, queridos, e nessa terra Deus, ele colocou o homem, ele colocou a humanidade, que é o segundo mundo que eu quero apresentar para você. O primeiro mundo é o mundo universo, é o mundo, é a criação, é o cosmos, é a criação de Deus. Esse mundo, Deus, ele fez e ficou muito lindo, ficou muito bonito. Mas Deus também, neste mundo, no planeta Terra, Deus, ele coloca o ser humano, ele coloca o homem, ele cria o homem. O homem, eu creio que é a criação mais importante do universo. E Deus, então, ele coloca o homem, ele coloca a mulher. E diz a Bíblia em João 3,16, que Deus amou o mundo, humanidade, que deu o que ele tinha de mais especial, ele deu o seu filho, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, então, ele cria o universo, e ao criar este mundo, ele cria o mundo humanidade. O mundo universo é belo, o ser humano é lindo, gente. O ser humano é uma criação de Deus fantástica, mas existe um mundo, e é justamente este mundo que eu quero ministrar para você nesta noite. É um mundo que se coloca, o mundo que se opõe aos propósitos de Deus, o mundo que se opõe ao próprio Deus, não é? A gente sabe que essa expressão mundo significa, esse mundo que se opõe a Deus é um sistema, e esse sistema ele está corrompido, esse sistema está sujo. A gente poderia dizer que esse sistema, esse mundo, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo pecaminoso, é um mundo que tenta destruir, que tenta aniquilar, que tenta sujar o coração do homem, que tenta afastar o homem de Deus. É um mundo que pinta, é um mundo que pinta algo que na verdade não existe. É um mundo que apresenta uma forma que aparentemente vai satisfazer, talvez satisfaça um pouquinho dos nossos desejos carnais, mas não satisfaz os nossos desejos eternos, ou os nossos desejos espirituais. E nós estamos neste mundo, e o apóstolo Paulo, ele diz, embora o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação especial da igreja, mas ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo. Ele não está dizendo, não vos conformeis com o mundo universo. Ele não está dizendo, não vos conformeis com o mundo humanidade. Ele está dizendo, não se conforme com esse sistema que está sendo desde muito tempo
plantado, está sendo desenvolvido, está sendo colocado na mente e no coração do homem para afastar o homem de Deus. E João, na primeira carta que ele escreve no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz: não ameis o mundo. Esse mundo que ele está dizendo é o mundo sistema, é esse mundo pecaminoso, é esse mundo sujo, perverso. Ele está dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu vou melhorar para você. Quando João ele diz, porque a concupiscência da carne está incluindo os nossos desejos impuros, aquilo que satisfaz os nossos prazeres carnais, né? E esses prazeres nos afastam de Deus. Quando João ele fala sobre a concupiscência dos olhos, ele está se referindo à cobiça, ou desejo descontrolado por coisas que nos atraem e que são de certa forma impedidos ou proibidos pela palavra, ou que ferem os princípios e os valores da palavra de Deus. Quando João fala sobre a soberba da vida, ele está dizendo que são pessoas que têm um espírito arrogante, são pessoas orgulhosas, pessoas que se acham autossuficientes, pessoas que não reconhecem Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. João está dizendo que nós não devemos amar o mundo, e o mundo, queridos, ele tenta nos atrair com essa concupiscência da carne. O mundo tenta nos atrair com a concupiscência dos olhos. O mundo tenta nos atrair com a soberba da vida. E infelizmente, muitas pessoas estão sendo atraídas, estão sendo levadas por esse sistema que não conhece Deus. E a atitude do mundo, esse mundo sistema, ele tem uma reação à Trindade ou ao próprio Deus. E infelizmente, queridos, muitas pessoas estão namorando este mundo. Muitas pessoas estão namorando este mundo. Eu quero dizer para você, se você está namorando esse mundo sistema, que mostra para você uma coisa, que atrai os seus olhos, que mexe com a sua carne, que traz uma soberba para a tua vida, um orgulho, uma independência de Deus. Se você está nesse nível, nessa situação, saiba de uma coisa, querido. Deus hoje está dizendo para você que se você amar o mundo, você não é amigo dele. Porque a Bíblia fala, aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Mas se você é amigo de Deus, pode vir a soberba da vida, pode vir a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que você vai estar firme no Senhor, porque aquele que está em você, aquilo que foi plantado no seu coração, é maior do que aquilo que pode te oferecer, amém, querido? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só que o mundo também ele tem essa atitude, não é, contra o próprio Deus. O mundo não conhece Deus. Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que o mundo não conheceu. O mundo ele odeia Jesus. O próprio Jesus diz em João 15, 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então esse mundo sistema, esse mundo pecaminoso, ele não ama Cristo. Ele odeia Cristo. Mas também o mundo, ele não conhece o Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Aleluia. O próprio Deus, através do Espírito Santo, ele habita em nós. Mas o mundo também, ele tem uma atitude contra você. O mundo, ele deseja impregnar a marca dele sobre a sua vida. Ele tenta desfigurar a sua identidade. Ele tenta manchar a sua identidade que foi conquistada pelo precioso sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele tenta fazer isso. De que forma? Esse mundo, querido, ele é perverso. Ele é maligno. Ele é sedutor. E eu quero que você lembre de uma coisa, aliás, de duas coisas. Primeiro, o mundo não te ama. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o mundo, sistema não te ama. Ele não nos ama. Ele aparenta ser bom, belo e bonito. Mas a intenção dele é te destruir.
A intenção dele é te afastar da presença de Deus. A intenção deste mundo é te tirar dos propósitos de Deus. O mundo ele não te ama, como também o mundo não possui sabedoria. Portanto, não pode nos ensinar nada. O mundo, ele não pode te ensinar nada. Olha aqui que Paulo diz aos Coríntios, capítulos 2, versículos 6 a 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, ou seja, deste mundo, nem a dos poderosos desta época, porque tanto a sabedoria deste mundo como dos poderosos desta época, Paulo está dizendo, se reduzem a nada. Aquilo que o mundo tenta nos ensinar se reduz a nada. O mundo ele tenta cegar a nossa visão espiritual. Pastor, então o senhor está dizendo que existem 3 mundos? Sim. O mundo que Deus criou, o mundo universo. Este mundo é belo, ele é bonito, você pode contemplá-lo. Você pode adorar a Deus por este mundo, você pode. Existe o mundo humanidade, que Deus ama de tal forma que deu seu único filho. Este mundo é lindo. A pessoa, olha para a pessoa que está do seu lado, olha só que coisa linda que Deus criou. Aplauda o Senhor pela vida dessas pessoas que estão ao seu lado. Somos a melhor criatura. Agora existe esse mundo perverso, maligno. Esse mundo maligno, perverso, que tenta nos moldar conforme os seus desejos e nos afastar de Deus e destruir a nossa vida. Eu quero te dizer que você pode sim. Você jamais vai falar assim, pastor, eu preciso vencer então esse mundo. Você precisa vencer esse mundo. E não se vence o mundo, querido, se escondendo. Você não vai ficar trancado dentro da sua casa, eu tenho que me esconder, porque eu não posso, eu tenho que vencer o mundo está feio, o mundo está horrível. Sim, o mundo está feio, o mundo está horrível, mas Deus nos plantou aqui na terra para ser sal e para ser luz. Como que eu posso então, pastor, vencer o mundo? Primeiro, que está lá no texto que nós lemos, em Romanos no capítulo 12. Primeira coisa que eu quero que você entenda, para nós vencermos o mundo, nós precisamos ter um firme relacionamento, precisamos estar comprometidos com Jesus. Essa é a questão, porque quando nós estamos comprometidos com Ele, nós pensamos como Ele, nós agimos como Ele. A maioria, boa parte das pessoas que têm dificuldade, que se sentem atraídas, ou sucumbida pelos encantos do mundo, é porque não conheceram a Jesus ainda, ou se conheceram na sua superficialidade, não se aprofundaram, não se consagraram a Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos Ele tomar conta da nossa vida, nós mergulhamos na Sua presença, na Sua palavra, no relacionamento com Ele, isso nos fortalece. E quando nos fortalece, você olha para o mundo, enquanto muitas pessoas estão achando belo, bonito, você está dizendo, Deus preparou algo muito mais belo, mais bonito e eterno para a minha vida, então não compensa. É isso que Deus está dizendo para nós. Se nós queremos vencer o mundo, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso me fortalecer mais nele, eu preciso ter comunhão com Ele, eu preciso falar com Ele, eu preciso ouvir a voz dEle. Aleluia! Mas também, queridos, eu preciso ter minha mente renovada. Como que se renova a mente? A nossa mente se renova através da palavra de Deus. A nossa mente se renova a partir do momento daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. E até mesmo falando, que foi a nossa pregação passada. Eu preciso renovar a minha mente, eu não posso encher a minha mente, não posso poluir a minha mente com coisas que o mundo oferece. Mas eu tenho que encher a minha mente, eu tenho que me capacitar daquilo que Deus se agrada, daquilo que é eterno para a minha vida, aquilo que eu posso compartilhar, aquilo que vai gerar fruto. Ei, você está cuidando da sua mente? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa, para você vencer esse mundo que é tão cruel, que é tão maligno, você precisa de estar próximo de Deus. Você precisa preencher a sua mente com as coisas de Deus. Mas também você precisa entender ou viver a vontade de Deus.
você precisa reconhecer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas vezes a nossa carne, os nossos olhos olham para certas coisas que aparentemente são agradáveis. Mas saiba de uma coisa, querido, é a vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Aquilo que o mundo te oferece, esse sistema, você precisa abrir mão dele e deixar que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida. Aí você consegue entender ou vencer este mundo tão pecaminoso, tão sujo. Queridos, eu falei de um mundo, universo, eu falei de um mundo humanidade, eu falei de um mundo sistema pecaminoso, corrupto, sujo, fedido, que tenta nos afastar da presença de Deus. Eu falei para você como que o mundo vê a Trindade. Eu falei para você como que o mundo nos vê. Eu falei para você como que nós podemos vencer o mundo. E eu quero agora fazer uma pergunta. Nós somos igreja, sim ou não? Sim, nós somos a igreja, plantadas por Deus aqui na terra. E se Deus nos plantou aqui na terra, não foi para ficar escondido. Não foi para temer o mundo. Não foi para se acovardar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não é covarde. Aleluia. Então qual é a relação da igreja com o mundo? Pastor, nenhuma. Nenhuma. Será que é nenhuma? Será que a relação da igreja, se nós estamos aqui, a igreja está aqui, no mundo, será que a relação da igreja com o mundo é nenhuma? Nós temos que fechar os olhos para o mundo e ficar aqui esperando a volta de Jesus, e é bem certo que Ele voltará para buscar a sua igreja, mas será que nós ficaremos aqui de olhos fechados e as coisas acontecendo? Eu acredito que o sistema político do nosso país está dessa forma, porque muitos anos, a minha geração e as passadas pregaram que a política é do diabo. E o diabo tomou conta da política. Porque nós não se envolva com política porque é do diabo. E a gente ficou parada, a igreja ficou parada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se nós como igreja estamos aqui no mundo, é para fazer algo. Não é para ficar parado, escondido. Não é? Há uma onda de secularização atingindo de forma perigosa a igreja. Dentro da secularização existe o pluralismo, existe o hedonismo, existe o relativismo e outras coisas mais. Isso tem tentado invadir a igreja, tem tentado dominar a igreja, tem tentado tirar a identidade da igreja, que é a próxima pregação. Olha só. A secularização é um processo de acomodação ao mundo de pensar e agir. É deixar de se opor ao mundo para pensar como o mundo. É se render à sua cosmovisão desprovida da verdade. É viver subjugado pela ditadura do relativismo moral. É cair na armadilha de copiar o mundo para tentar atraí-lo. A secularização relativiza a verdade de Deus. O que é isso? A secularização relativiza, tudo é relativo. Não existe mais verdade. A Bíblia é coisa do passado. Princípio não existe, valores podem ser mudados. E é isso que o mundo está pregando. E é isso que o mundo está tentando. Está pregando lá fora e está tentando trazer para dentro da igreja. E nós somos igreja. Qual é a relação da igreja com o mundo? O mundo está pregando. Esqueçam a palavra de Deus. Esqueçam os princípios. Amem as coisas. Usem as pessoas para alcançar o seu alvo supremo. A busca pelo prazer. Buscam mais o material do que o espiritual. Amam mais os prazeres do que a Deus. Isso aí é o que o mundo está pregando. E a gente está vendo isso lá fora. Aí você, pastor, mas qual é a nossa relação? Qual é a relação da igreja com o mundo? Se o mundo está pregando isso,
O que a igreja precisa fazer? A igreja, ela deve estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Aleluia. A igreja, ela está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Estão conseguindo entender, queridos? Amém? A igreja foi tirada do mundo para voltar ao mundo, como testemunha no mundo. A igreja influencia o mundo, não buscando o seu reconhecimento, mas exercendo no mundo uma voz profética. Aleluia! A igreja impacta o mundo, não quando busca sua amizade, mas quando confronta com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, queridos. Aleluia! Olha como eu amo a palavra de Deus. A igreja torna-se instrumento de transformação no mundo, não quando imita o mundo, mas quando chama os pecadores ao arrependimento, apontando para os pecadores que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! A igreja, queridos, é o povo chamado para fora, para estar no mundo, mesmo não sendo no mundo, para exercer misericórdia no mundo e não violência. A igreja, ela foi chamada por Deus para exercer no mundo misericórdia e não violência. Hoje existe uma guerra santa, uma guerra fria, e a gente chama de guerra santa. A gente ataca o mundo. E eu quero que você entenda, querido, você não tem que atacar o mundo, porque a minha geração atacou o mundo, e atacar o mundo sistema, o mundo pecaminoso, a gente atacou as pessoas que estavam no mundo também. A gente pegou o mundo sistema e as pessoas que estavam no mundo, que precisam de misericórdia, a gente também bateu neles. E a gente usa as nossas redes sociais para bater no mundo e não para exercer misericórdia às pessoas que estão no mundo. Ei, Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, com esse sistema. Mas Jesus fala que nós devemos amar o pecador. Amar o pecador. Amar o pecador. Isso me faz pensar um pouquinho dessa juventude que está crescendo agora. Essa juventude, os nossos filhos. Pronto. Os nossos filhos. Se eles olham para nós e nos veem batendo no mundo sistema, no mundo humanidade, é isso que eu quero que você entenda. O mundo sistema é pecado. Aí nós não temos que ter comunhão nenhuma. Mas Deus nos plantou como sal da terra e luz do mundo. Para quê, queridos? E essa geração que está surgindo, ela fica questionando, puxa vida, os nossos pais, os nossos líderes, eles batem no mundo, mas será que eles não estão percebendo que tem pessoas no mundo que precisam de salvação? E a gente prega que nós devemos amar e perdoar a todos. Por que então a gente não pode olhar para um pecador que está no mundo perdido e amá-lo? Estender os braços e dizer para ele que Jesus o ama. Quando foram prender Jesus, Pedro sacou da sua espada, cortou a orelha de Malco. Jesus repreendeu. Pedro falou, não, Pedro, não faz isso não, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai que mandasse uma legião de anjos para me proteger. Guarda a tua espada. Querido, se tu está com a espada que nós temos que usar, é essa aqui, ó. É essa aqui. Se a gente está usando a espada da violência, atacando as pessoas, xingando, Deus está dizendo para você hoje, guarda essa espada. Não use ela, não use essa espada. Use o amor, use a misericórdia, use a sua vida. A sua vida é a maior pregação, querido, que um homem, que um perdido pode ouvir e ser transformado pela sua vida, pelo seu testemunho. Aleluia. Você já ouviu falar em Martin Luther King? Em 1955, esse jovem pastor americano, negro, uma das suas ovelhas amigas, chamada Rosa Parks, ela entrou no ônibus, e naquela época, os primeiros lugares eram separados
para os brancos. Os brancos entravam pela porta da frente, os negros entravam pela porta dos fundos. À medida que o ônibus ia enchendo de brancos, os negros tinham que ir se levantando, dando lugar para os brancos. E eles iam se amontoando no final do ônibus, para que os brancos pudessem ficar assentados e eles em pé, amontoados. Essa moça falou assim, não, eu não vou levantar, eu tenho meus direitos, eu também sou filha de Deus. Eu não vou. Ela foi presa. Isso causou de certa forma, uma indignação aos cristãos daquela época, aos negros. E Martin Luther King e demais pastores daquela época decidiram não mais pegar aquele ônibus, usar aquela empresa como transporte coletivo. E os irmãos que tinham carros começaram a dar caronas aos irmãos que não tinham carros. Eles iam juntos para o trabalho. Os negros taxistas, eles começaram a cobrar o mesmo valor que o ônibus cobrava para levar as pessoas para o seu trabalho. Alguns iam de bicicleta para o trabalho, outros iam de mulas, outros iam de carroças. Aqueles que não tinham carro, não tinha mula, não tinha carroça, não tinha bicicleta, que ia a pé, foi um ano indo a pé para o seu trabalho. A igreja comprou sapatos novos para todos aqueles que iam a pé para o seu trabalho. Aleluia. Martin Luther King foi preso por causa disso. Ele deveria ficar 386 dias na prisão, ficou apenas 2 semanas, porque o negócio cresceu tanto, falou, vamos liberar esse cara. Porque ele também não quis pagar uma multa de $500. Depois de um ano, acabou essa segregação racial dentro dos coletivos. A revolução não foi violenta. Não foi violenta. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: estou orgulhoso do crime que eu cometi. O crime de juntar o meu povo em um protesto não violento contra a injustiça. Queridos, a igreja ela precisa se levantar e saber lidar contra as injustiças sociais, enfim, culturais e por aí vai. A questão é que a gente ataca, a questão é que a gente bate, mas o pior sistema mundano está dentro da nossa casa e a gente não muda. Ela está ali, a gente liga. E ela está ali falando todas as mensagens, ensinando, está ali. E quando a gente faz um boicote, a gente coloca na internet, um dia sem assistir tal canal. Por que só um dia? Por que só um dia? E a gente fica um dia, vai ficar torcendo para acabar logo esse dia, para amanhã a gente ligar. Fala sério, velho. Fala sério. Qual é a relação que a igreja tem com o mundo, queridos? Qual é a relação que a gente tem? O mundo, humanidade, está com fome de Deus. Está com sede de Deus. Evangelização e ação social não estão em conflito, mas elas se completam. A igreja primitiva, é só você ler o livro de Atos. A igreja pregava, os apóstolos pregavam, mas eles abençoavam os necessitados. Eles visitavam os órfãos, as viúvas. Eles estavam nas ruas, nas casas, pregando e ajudando as pessoas. Nós não fomos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para as boas obras. A igreja, queridos, é o povo que manifesta ao mundo a misericórdia de Deus. A igreja, alcançada pela graça, demonstra ao mundo a misericórdia de Deus através de atos concretos de bondade. Nós devemos praticar o amor com os membros da nossa casa, da nossa família. Nós devemos praticar o amor com o esposo, com a esposa, com filhos. Devemos praticar o amor com os irmãos da fé, com a família da fé. Mas também devemos ministrar ou praticar o amor com os perdidos, com aqueles que estão lá fora no mundo.
O mundo tentando enganá-los, destruí-los. E quem é que vai resgatá-los? Quem é que vai resgatá-los? Quem é que vai? Deus um dia chegou para o profeta e falou: quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías, ele chega e fala: Senhor, depois que ele consagra a vida a Deus, ele reconhece o seu pecado, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa profissão de fé, pregada e cantada, dentro do templo, precisa ser demonstrada no amor ao próximo, fora do templo. Pastor, o senhor está sonhando, o senhor está maluco. Não tem jeito de mudar o mundo. Queridos, eu concordo com você. Eu não consigo mudar o mundo. Você não consegue mudar o mundo. Mas você consegue mudar o mundo de uma pessoa. Você consegue mudar o mundo de uma pessoa. Ontem, no culto dos jovens, uma senhora bêbada, não estava mais ou menos, suja, moradora de rua. Ela chegou com a latinha de cerveja. Eu acredito que ela queria entrar, mas ela ficou sem graça porque estava com a lata de cerveja. Ela sentou ali na escada e ficou tomando a cerveja. Alguém foi e convidou para entrar. Ela falou: deixa eu terminar minha cerveja aqui que eu vou entrar. Ela terminou a cerveja, entrou, ouviu a mensagem. Segundo os meninos estavam aqui, ela levantou a mão, aceitando Jesus como Senhor, como Salvador da vida dela. Hoje de manhã eu cheguei à igreja, era 8h30, ela estava aqui, ela tinha guardado a roupa dela porque ela dormiu no tatame. Os jovens prepararam uma cama para ela aqui no tatame. Ela dormiu aqui no tatame. E eu cheguei, o pastor Kleber chegou junto comigo e ele estava com a toalha no ombro. E ele falou assim: Lúcia, que bom que você ficou aqui. E ele abraçou aquela mulher e os jovens chegaram com roupas novas para aquela mulher, para a Lúcia. Os jovens da nossa igreja levaram a Lúcia para o banheiro. Eu não sei como é que eles fizeram, porque estava sem água. Como é que deram um banho nela, Botaram roupas novas naquela mulher. E levou para casa de recuperação. Amém. Sabe, queridos, saia com essa palavra. Talvez eu não mude o mundo, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Se todos nós, hoje nós somos aqui aproximadamente 800 pessoas, aproximadamente, mais. Se cada um aqui resolver mudar o mundo de uma pessoa, pense, se você decidir no seu coração mudar o mundo de uma pessoa e trazê-la para a igreja, a igreja não tem que ficar batendo no mundo. Ela não tem que concordar com esse mundo sistema, mas ela precisa amar as pessoas que estão perdidas no mundo. Isso é igreja para mim. Isso é igreja. Isso é igreja. Jesus, ele fala: vós sois o sal da terra. Se o sal não for insípido, com que há de se salgar? Para mais nada presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O mundo é só trevas, queridos. Por isso precisamos ser luz. Luz para iluminar o caminho dos perdidos. Luz na vida de pessoas necessitadas de amor, de paz. Luz para guiar os cansados e oprimidos. Luz para as nações que vivem em guerra. Luz para a escuridão que o pecado causa na vida das pessoas. Fique de pé, por gentileza. Paulo está dizendo: não se amolde. Não se amolde com este mundo. Não tenha a forma deste mundo pecador, mau, sagaz, sujo, que tenta
mudar, tenta tirar os propósitos de Deus, impedir que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19: meus filhinhos, por quem eu sofro trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não se amolde, querido. Não se amolde, não tenha esse modelo que o mundo tenta impregnar na sua vida, na sua casa, na sua família. O que é pecado sempre será pecado. Nós não temos que ter aliança com esse mundo de forma alguma, mas para que a gente possa salvar alguém, nós temos que estar lá no mundo. Nós temos que ir lá e resgatar as pessoas. É um desafio muito grande, mas não é impossível, porque foi Deus quem comissionou, foi Deus quem nos comissionou. Ele diz: ide,